Minha esposa conta para a família que eu sou um homem violento para encobrir sua infidelidade, e o irmão dela me atacou no churrasco. Eu, com 33 anos, estive casado com minha esposa, de 27 anos, por quase 3 anos. Antes disso, ficamos juntos por cerca de 4 anos. Eu não diria que nosso relacionamento era perfeito, como um conto de fadas. Era do tipo normal que se tem. Tivemos nossas discussões, como todos os casais, mas nada fora de controle, nada violento, nada tóxico, apenas o típico de um casamento. De qualquer forma, a família dela organiza um grande churrasco todo verão na casa dos pais dela. O quintal fica cheio de cadeiras dobráveis, crianças correndo por todo lado, uma caixa de som Bluetooth tocando música country, tudo isso. Só hambúrgueres, cervejas e passar o tempo juntos. Eu cheguei um pouco atrasado porque tive que trabalhar naquela manhã, mas cheguei como sempre, com uma caixa de cerveja e uma enorme salada de macarrão que a mãe dela adora. Entrei, comecei a cumprimentar todo mundo e imediatamente senti que algo estava estranho. Sabe quando você entra em um lugar e percebe que as pessoas estão te olhando de forma estranha, não é? O irmão dela nem sequer me cumprimentou. Normalmente, ele é o primeiro a me oferecer uma cerveja e a falar sobre esportes, mas dessa vez ele apenas me olhou como se eu não estivesse lá. Alguns dos primos dela também estavam me ignorando. Pensei que talvez estivessem bêbados ou que havia algum drama familiar do qual eu não sabia, e que o clima estava diferente, então não dei muita importância no começo. Tentei não pensar nisso, peguei um prato e comecei a comer. Depois, no meio do churrasco, quando todos estavam de pé no quintal conversando, o irmão dela simplesmente se aproximou de mim e me empurrou com força. Fiquei surpreso, quase derrubei o prato das mãos. Ele então ficou bem na minha frente gritando que estava cansado de me ver machucar a irmã dele e que não tinha medo de me enfrentar. Eu estava ali parado pensando, o que diabos está acontecendo agora? Todos estavam olhando. Algumas pessoas tentavam separá-lo, o pai dele o segurava, o tio se colocou entre nós, e eu só fiquei parado com as mãos para cima, porque eu não ia bater no irmão da minha esposa no churrasco dos pais dela. Não sou idiota. Um movimento errado e eu seria o vilão, mesmo que não tivesse começado. Tudo virou um grande escândalo. As crianças chorando, a mãe dela gritando, simplesmente disse que se dane, deixei o prato sobre a mesa e fui embora. Entrei na minha caminhonete e fui embora, porque o que mais eu poderia fazer? Ficar esperando a segunda rodada? Nem mesmo minha esposa estava lá, porque ela havia me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde. Também tentei perguntar ao irmão dela o que estava acontecendo, porque ele estava naquele estado. Naquela noite, eu estava na casa do meu irmão, ainda tentando entender que diabos tinha acabado de acontecer, e comecei a encher o telefone da minha esposa de mensagens. Ela me ignorou durante horas, e finalmente, por volta da meia-noite, respondeu chorando, soluçando, fazendo todo aquele teatro de me desculpa. Eu disse, o que está acontecendo? Por que toda a sua família está agindo como se eu tivesse feito algo? E foi aí que ela contou. Me traiu há 3 meses. Disse que aconteceu só uma vez, que foi um erro, que não sabia como me contar. E quando a família começou a notar que ela estava agindo estranho, meio distante comigo, passando noites na casa da amiga, essas coisas, ela entrou em pânico. Não queria admitir que tinha cometido um grande erro, então disse a eles que tinha medo de mim, que eu tinha problemas de raiva, e que ela não sabia como me deixar. Ela não só me traiu, não só mentiu, mas deixou toda a família dela pensar que eu era um maldito abusador que a assustava para que ela ficasse comigo. Voltei para casa e fiz uma mala naquele exato momento. Nem discuti com ela. Coloquei algumas roupas em uma mochila e voltei para a casa do meu irmão. Nem queria ver a cara dela, não queria ouvir desculpas nem lágrimas de crocodilo. Desde então, ela tem me enviado mensagens o tempo todo, em parágrafos, desculpas, súplicas para conversar, dizendo que não queria que as coisas chegassem a esse ponto, prometendo que tudo vai se resolver se eu apenas voltar para casa, que ela vai conversar com a família dela. Claro, como se esse fosse o único problema. Você não pode me fazer parecer um psicopata violento e depois chorar pelas consequências. E isso sem mencionar a infidelidade, que por si só já era o pior. Tenho pensado em tudo isso, em como me esforcei para ser o melhor marido que podia ser, em quanto tempo, energia e amor coloquei nesse casamento, e ela jogou tudo no lixo porque não conseguiu manter as pernas fechadas e não queria admitir. A traição já era uma sentença de morte para nós, eu sei. Mas mentir para todos e me pintar como perigoso só para cobrir o próprio rabo, isso é preocupante. Isso merece um divórcio, no mínimo. E eu não sei o que mais posso fazer.
Parte de mim ainda está aqui sentado, atônito, pensando que essa é minha vida agora. Enfim, não sei bem o que estou buscando aqui. Conselhos? Apoio, talvez? Apenas alguém para me dizer que eu não estou louco por achar que isso é imperdoável, porque definitivamente me parece algo imperdoável. Atualização 1. Passaram-se alguns dias desde que tudo explodiu, e achei que valia a pena deixar uma atualização. Depois que fui embora e comecei a ficar na casa do meu irmão, entrei totalmente em modo silêncio com a minha esposa. Eu precisava de espaço para respirar e clarear minha mente sem que a manipulação dela nublasse meu julgamento. Bom, ao que parece, o fato de eu estar ignorando-a não caiu nada bem, porque há 2 noites ela simplesmente apareceu na casa do meu irmão como uma maldita lunática. Era por volta das 8 da noite. Eu estava no andar de cima, no quarto de hóspedes, apenas passando tempo no celular, tentando me distrair, quando ouvi a campainha tocar umas 5 vezes seguidas. Depois, ouvi meu irmão gritar para eu descer, dizendo que a traidora da minha esposa estava cercando a casa. Desci e a vi parada na varanda. Ela estava gritando que precisava falar comigo, que cometeu um erro e que não queria me perder, e tudo mais que você esperaria ouvir de alguém tão miserável a ponto de te trair, mas desesperado o suficiente para implorar perdão. Meu irmão estava ali com a porta apenas entreaberta, basicamente dizendo para ela sair da propriedade dele antes que chamasse a polícia. Ele não estava brincando. Estava bastante irritado com o que aconteceu no churrasco, e depois de saber o que ela tinha feito, ficou mais protetor comigo do que nunca. Enquanto isso, ela estava lá fora, surtando, dizendo que só contou para a família que eu era bravo porque tinha medo que se voltassem contra ela se soubessem que ela havia me traído. Ficava repetindo de entrei em pânico. Mesmo que eu perdoasse isso, ainda existia a traição. Então ela estava nadando contra a corrente aqui. Ela fazia parecer que o único problema era a mentira para a família, mas isso era apenas a barbatana do tubarão aparecendo, por baixo estava o tubarão de dentes mais afiados que você poderia imaginar, que era a traição em si. Em um momento, ela até tentou forçar a entrada na casa. Meu irmão bloqueou fisicamente a porta e disse diretamente que, se ela não fosse embora em 30 segundos, ele chamaria a polícia. E, finalmente, ela foi embora chorando e resmungando para si mesma, caminhando pela rua até o carro. Tudo durou cerca de 20 ou 30 minutos, mas parecia que tinham se passado horas. Depois que ela foi embora, eu estava furioso. Como ela teve a ousadia de aparecer como a vítima depois de tudo o que fez? Como se tivesse o direito de sequer ter 5 minutos do meu tempo, depois de tentar destruir minha vida e minha reputação. E, justo quando pensei que o drama havia terminado naquela noite, meu telefone começou a tocar de novo. A primeira foi a mãe dela. Ao que parece, eles já sabiam a verdade, mas agora ela estava tentando defendê-la. Até o irmão dela me disse que se equivocou comigo no churrasco, mas que eu deveria tentar conversar com ela e resolver as coisas. Não sei se ela contou para ele sobre a traição ou se estão simplesmente a defendendo porque é da família, mas sinceramente não me importo com o que a família dela pensa. A minha está do meu lado, e é isso que importa. Não é como se eu fosse continuar convivendo com a família dela depois do divórcio. Na manhã seguinte, depois de todas aquelas mensagens, liguei para um advogado de divórcios. Não apenas para uma consulta, mas para uma reunião de verdade. Quero que isso seja oficial. Nada de vamos dar um tempo, pensar sobre isso ou fazer terapia de casal para encontrar uma forma de me culpar. Nada dessas baboseiras. Hoje, vou entregar os papéis do divórcio e me divorciar de vez dessa traidora. Talvez haja até um processo judicial no horizonte, porque ela andou dizendo para muitas pessoas que eu sou agressor. Passei muitos malditos anos com essa mulher, e é assim que ela me retribui. Não apenas agiu mal comigo, como também tentou me destruir ainda mais. Bom, ela mexeu com o cara errado, assim como eu me envolvi com a esposa errada. Eu não vou me render e aceitar isso. Não vou ficar calado. O advogado de divórcio já está contratado, os papéis estão sendo redigidos neste momento, bom, não literalmente neste segundo, mas vocês entendem. Não estou atendendo às ligações dela. Não estou lendo as mensagens dela. Para mim, ela já é minha ex. E quer saber? Isso é uma sensação boa. É uma sensação muito boa. Atualização 2. 1 ou 2 dias depois que publiquei minha última atualização, eu ainda estava na casa do meu irmão. Estava tentando pensar nos meus próximos passos, principalmente como eu lidaria com o divórcio, quando recebi uma mensagem inesperada de alguém que eu mal conhecia, uma colega de trabalho da minha esposa, a quem chamarei de Márcia. Eu nem tinha um relacionamento próximo com a Márcia antes, a conhecia de alguma festa de Natal,
E só. Então, quando ela me mandou mensagem, fiquei extremamente desconfiado. Pensei que talvez fosse uma armadilha para me fazer parecer ainda pior de alguma forma. Mas não. Márcia acabou sendo a verdadeira MVP. Ela me disse que se sentia extremamente culpada porque sabia o que estava acontecendo e achava que eu merecia saber a verdade. Aparentemente, o cara com quem minha esposa me traiu, um colega de trabalho, não foi só um erro de uma noite, como ela tentou me fazer acreditar quando confessou a traição. Eles estavam se encontrando há meses. Marcy disse que todos no trabalho sabiam disso. Ela contou que o cara, vamos chamá-lo de Randall, porque claro que tinha que se chamar assim, se gabava disso na última festa da empresa. Marcy disse que minha esposa afirmava estar presa em um casamento controlador e que Randall a estava ajudando a reencontrar a felicidade. Marcy também me confessou que estava me contando isso porque tinha tido problemas com minha esposa no trabalho, mas não me importei que ela fizesse isso por motivos pessoais. Isso me servia do mesmo jeito. Aliás, não me parece estranho. Se ela foi capaz de manipular toda a própria família para encobrir sua infidelidade, não imagino o que mais tenha feito no emprego para se destacar. Não me surpreenderia se houvesse outras Marcys por aí. Primeiramente, essa história de casamento controlador é uma fantasia total. Eu mal tinha energia para discutir com ela metade do tempo, muito menos para controlá-la. Trabalhava muitas horas, pagava as contas, dava espaço para ela sair com as amigas quando queria. A única coisa que sempre pedi foi respeito e honestidade. Aparentemente, isso já era pedir demais. Então, entrei em ação. Marcy me enviou capturas de tela, mensagens entre ela e minha esposa, nas quais minha esposa falava animadamente sobre a adrenalina de viver escondida, sobre como ela vivia duas vidas. Também me mandou prints de Randall se gabando de como tudo era fácil, porque ela dizia que o marido nunca prestava atenção nela. Assim que tive isso em mãos, não me senti mais com raiva. Estava calmo, focado, como se agora tivesse uma missão. Fiz uma grande mensagem em grupo. Adicionei os pais dela, o irmão, primos, tias e até alguns amigos da família que estavam no churrasco. Qualquer um que me olhou torto ou me chamou de covarde nos últimos dias entrou direto nesse grupo de mensagens. E então, deixei tudo bem claro. Tudo o que ela disse sobre mim era uma mentira descarada para esconder o fato de que vinha me traindo há meses com um colega de trabalho qualquer. E fiz isso com todas as provas que tinha em mãos. Queria que não restasse dúvida. Não demorou muito. Cerca de 1 hora depois, recebi uma ligação do irmão dela, o mesmo que me empurrou e tentou brigar comigo no churrasco. Quase não atendi, mas a curiosidade foi maior. A primeira coisa que ele disse foi um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas real. Disse que sentia muito por ter acreditado nas mentiras dela e por ter me agredido. Disse que se sentia um idiota por tê-la defendido e me atacado sem saber toda a história. Depois, recebi uma mensagem da mãe dela, um texto enorme dizendo quanto estava envergonhada pela filha, como não conseguia acreditar na pessoa em que ela tinha se transformado, e quanto lamentava por ter acreditado no pior sobre mim. A notícia deve ter se espalhado rápido, porque os primos dela começaram a deixá-la de seguir no Facebook. Alguns até me enviaram mensagens privadas se desculpando pela forma como me trataram no churrasco, dizendo que não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. Enquanto isso, minha futura ex estava sendo completamente detonada no grupo. A mãe e o irmão dela estavam enchendo o chat com perguntas, pedindo explicações, perguntando por que ela fez tudo aquilo. A última mensagem que vi, antes de silenciar o grupo, foi do irmão dela dizendo que ela me devia mais do que apenas um pedido de desculpas. Não precisei mover um dedo depois disso. As próprias mentiras dela voltaram para resolver tudo por mim. Ela tentou me ligar depois que o grupo virou um caos. Já bloqueei o número dela. Bloqueei ela nas redes sociais. O advogado de divórcio já está tocando os papéis com tudo. Enfim, é assim que estamos agora. Ela virou, basicamente, o que eu fui para a família dela no churrasco. A notícia está se espalhando entre os amigos dela também. Tenho ouvido rumores de que a vida perfeita de mentiras dela está desmoronando pedaço por pedaço. E quer saber? Isso não poderia ter acontecido com pessoa mais merecedora. Atualização 3. Depois que toda a família dela se voltou contra ela, depois que divulguei aquelas capturas de tela e provas, e todos começaram a detoná-la, ela não pediu desculpas. Não. Ela simplesmente mudou de estratégia, como um maldito piloto da NASCAR. A próxima coisa que soube foi que ela estava inventando uma nova história. Estava dizendo que eu a negligenciei emocionalmente, e que por isso tomou decisões ruins.
Que ela se sentia presa e sozinha, e teve que me trair. Vale mencionar que ela nunca disse nada disso durante todos os anos em que estivemos juntos. Nem uma única vez. No começo, pensei que talvez algumas pessoas ingênuas acreditariam nessa história. Talvez alguns dos amigos dela que só ouviram o lado dela. Mas não. Nada disso. Parece que trair alguém faz com que as pessoas acreditem menos em você. Aparentemente, ela publicou algo nas redes sociais, mas não estava surtindo o efeito que queria. Uma das amigas antigas dela comentou, literalmente, amiga, você mentiu sobre abuso. Para com essa palhaçada e assume o seu erro. Ouro puro. Queria poder imprimir esse comentário e enquadrar na minha parede. Alguns penduram quadros de navios ou cavalos. Eu penduraria esse comentário da minha ex sendo humilhada nos comentários. A própria tia dela, que antes era super próxima, me mandou uma mensagem do nada dizendo diretamente, você merece algo melhor. Desculpa por essa integrante da família. Ela não nos representa, e nos envergonha o fato de já ter representado. Aparentemente, minha esposa tentou ficar na casa da tia depois de ser praticamente expulsa da casa dos pais, mas a tia disse que nem pensar. Disse que ela precisava arrumar a própria vida, porque ninguém mais iria compactuar com as merdas dela. Enquanto isso, com os pais não foi muito melhor. A mãe disse para ela se endireitar e que estava envergonhada, que nem pensasse em aparecer na igreja. Não é como se estivessem escondendo, agora todo mundo sabe. Sim, sabem que ela pisou na bola. Ela tentou me ligar de novo, aliás, usando um número novo. E, embora eu não tenha atendido, tinha certeza de que era ela. Depois, ela confirmou com uma mensagem enorme, falando sobre como ambos cometemos erros e que relacionamentos são complicados, e que, no fundo, ainda me amava. Eu queria saber quais foram os meus erros, mas para isso eu teria que ter respondido. Ela também disse que ninguém é perfeito, então eu não deveria agir como se fosse. Nunca disse que era. Mas esquecer de comprar alguma coisa voltando do trabalho, ou de tirar os pratos da lava-louças, é muito diferente do que ela fez. Fiz questão de incluir tudo isso nos papéis do divórcio também. Meu advogado está ciente de tudo. Adicionou anotações sobre as falsas acusações de abuso, o sofrimento emocional, tudo isso. Disse que isso seria útil se ela tentasse fazer alguma estupidez, como pedir pensão ou tentar ficar com meu dinheiro. Também ouvi, por meio de conhecidos, que a situação dela no trabalho também não anda muito bem. Há muitas coisas que ela fez de errado lá, e Marcia está aproveitando. O RH ficou sabendo que ela estava tendo um caso com um colega de trabalho, que, aliás, também é casado. Porque, claro, por que não adicionar mais uma camada de merda ao bolo? Agora ela está sob revisão. Não está confirmado se será demitida, mas ouvi dizer que está em algum tipo de período de observação, e tem reclamado online sobre como o trabalho é tóxico e como estão atacando ela por ser mulher. Não, querida, estão te atacando porque você não consegue manter nem as pernas nem as mentiras fechadas. Enquanto isso, eu só estou me mantendo calmo, finalizando o divórcio, trabalhando. É necessário que minha vida volte a ter uma rotina, depois de algumas semanas difíceis. De vez em quando, ainda recebo alguma atualização de terceira mão sobre ela, de como ela está. E sim, é um pouco vingativo, mas não vou fingir que não me dá um certo prazer. A próxima atualização provavelmente será com o divórcio finalizado, porque estou um pouco otimista de que isso se resolva rápido. Atualização 4. O divórcio foi finalizado há alguns dias. Muito mais rápido do que o meu otimismo esperava, mas faz sentido. Não há filhos, nem hipoteca conjunta, nem nada que me prenda a ela a longo prazo. A única coisa que tínhamos em comum era o contrato do apartamento, que estava somente no meu nome. Então pude ficar com ele sem nem discutir. Ela tentou argumentar, durante a mediação, pedindo um pouco de dinheiro para recolocação, agindo como se estivesse sendo despejada ou algo assim. Mas o meu advogado esmagou esse argumento como um maldito martelo numa uva. Assim que apresentamos todas as merdas que ela fez, o advogado dela basicamente se rendeu e disse que não fazia sentido lutar contra isso. Ela saiu do processo parecendo alguém que levou um chute na cara. Assim que assinei os papéis, fui embora. Ela queria ter uma conversa antes, mas eu disse, não tenho tempo. Boa sorte com a sua vida. A família dela ainda não fala muito com ela, especialmente a mãe. Aparentemente, ela anda contando para pessoas da igreja que está rezando para que a filha recupere a decência. E não é segredo, na igreja não escondem nada, pelo contrário. Quanto ao trabalho dela, não, ela não foi demitida diretamente.
Mas o karma também não deixou passar barato. Ela está em algum tipo de período probatório que pode durar meses e recebeu um relatório enorme no próprio prontuário. Pelo que Marcy me contou, agora ela é praticamente uma pária no escritório. Nada de promoções, nada de projetos especiais, só entrar, sair, manter a cabeça baixa e torcer para que ninguém arrume um motivo para demiti-la. Ela não me contou isso, mas acho que a Marcy está trabalhando em alguma coisa. E o melhor de tudo, o cara com quem ela me traiu a largou como um saco de lixo assim que tudo explodiu. Pelo que eu vi, ele parou de responder uma semana depois que as mensagens de grupo vieram à tona. Simplesmente deixou de responder, bloqueou ela em tudo. No escritório, só se falam se for estritamente profissional. Nada de cumprimentos. Nem sequer teve coragem de terminar com ela cara a cara. Agora estou de volta ao apartamento. Limpei tudo de cima a baixo. Me livrei de qualquer coisa que remotamente cheirasse a ela. Móveis novos, lençóis novos, diabos, até comprei uma maldita cafeteira nova. Um pouco extremo? Talvez. Mas parece um novo começo. Eu até mudaria de apartamento, mas gosto deste lugar, e não vou deixá-lo ser arruinado por causa dela. Sei que, pelo menos, ela não trouxe o amigo dela aqui, porque teriam me avisado na portaria. Em relação à minha carreira, estou bem. Ralei por anos para construir algo sólido, e agora que não estou sendo arrastado pelo drama dela, isso está finalmente dando frutos. Talvez eu até tire férias este ano. Honestamente, só queria desabafar um pouco aqui. Quanto mais penso em tudo isso, mais parece patético, não só o que ela fez, mas o fato de que passei tanto tempo tentando fazer funcionar algo que já estava morto muito antes de eu perceber. E o mais insano é que, se nada disso tivesse explodido, ela teria continuado normalmente, mentindo na minha cara todos os dias, sorrindo do outro lado da mesa, me deixando construir uma vida ao redor de alguém que nem sequer podia me dar o respeito mais básico. Não é só sobre a traição. É sobre a mentira, o gaslighting, a completa ausência de arrependimento até ser pega. Ela não se importava comigo. Ela só se importava em se safar. Não vou fingir que sou o cara perfeito também. Tive minhas falhas. Tivemos brigas. Passamos por momentos difíceis. Mas nunca, nem uma única vez, a fiz se sentir insegura. Nunca a humilhei. Nunca joguei fora o nosso relacionamento porque fiquei entediado ou precisei de atenção. Ainda me surpreende o quão fácil foi para ela largar tudo. No fim do dia, as pessoas mostram quem realmente são. Às vezes, a gente só não quer ver. Eu queria acreditar que ela era melhor que isso. Mais inteligente que isso. Leal o suficiente para ser honesta quando as coisas começassem a desmoronar. Mas ela não era. E agora sou eu quem limpa a bagunça que ela deixou para trás, enquanto ela finge ser a vítima. Mas que continue fingindo quanto quiser, contanto que pague o processo que ainda pesa contra ela, contanto que arque com as consequências por ter contado para todo mundo o que contou sobre mim. Ela pode se vitimizar à vontade. Também não é como se isso estivesse funcionando.